E aí, querido povo de Deus, vou dar continuidade aqui às minhas respostas ao pastor aí, defensor do protestantismo. Nesse vídeo, ele vai atacar aqui Nossa Senhora, né? E eu vou dar aqui uma resposta para ele que se diz historiador, teólogo, ppp, papapá e por aí vai. Vou reagir aqui, dando continuidade, né? Olha, aqui eu tô com o vídeo dele aqui, ó. Né? Acho que dá para vocês verem. Deixa eu colocar mais assim. Vou colocar aqui para vocês verem o que é que ele disse, né? Olha só aqui o historiador, né? O teólogo. Olha aqui, vamos lá. Década de 60, 70 do século I, aproximadamente 60, 70, Paulo em Éfeso, ele vai destronar uma deusa. Como é que ela chamava? Diana dos Efésios. Deus, através do apóstolo Paulo, de maneira poderosa, ungida, vai em Éfeso. Irmãos, como faz falta isso hoje. Ele vai até Éfeso, prega contra a idolatria, o povo se arrepende, milhares de imagens de esculturas são levadas à praça, e no templo de Diana dos Efésios, como se fosse Aparecida aqui no Brasil, é feita uma grande fogueira em praça pública, e o povo entrega os seus deuses e glorifica o único Deus verdadeiro naquela praça. Como faz falta homens como Paulo hoje. Imagine alguém lá em Aparecida pregando a verdade para aquele povo. O Brasil é um dos lugares do mundo que mais tem lugares de veneração, de adoração de santos e imagens por toda essa nação continental. Paulo ali destrona Diana dos Efésios. Mas aprendam uma coisa. O nosso adversário, eu preguei hoje na rádio, é Baal Zephon. Ele está na espreita. Sabe aquele caçador meticuloso que pega a sua espingarda, que fica em cima de uma árvore ou de uma toca, de um esconderijo, esperando a sua vítima? Satanás é como esse caçador que não tem pressa. Passa-se aproximadamente 380 anos, 360 anos depois, em Éfeso, no concílio de Éfeso, em 431, Maria começa-se a ser venerada como a mãe de Deus. E na mesma cidade em que o apóstolo Paulo destronou a Diana dos Efésios, Maria é levantada. E hoje, dentro do catolicismo, ela praticamente está sendo venerada como a quarta pessoa da Trindade. E dessa vez eu acho que ninguém vai tirar ela de lá, porque Paulo já morreu faz tempo. Gente, pelo amor de Deus. Essa última que é a quarta pessoa da Trindade, né? Como é que pode ter a quarta sendo Trindade, né? Enfim, para vocês verem como é patético o que acontece nos cultos protestantes, é de uma desonestidade intelectual absurda. E você ainda vê pessoas que olham para um cidadão como esse como um teólogo, como um pastor, como um homem que é muito sábio, né? Como um homem muito conhecedor. Eu vou comentar aqui, dando pausa aqui no vídeo dele, né? Vamos com paciência para vocês verem aqui como acontece essa narrativa protestante, porque eles tentam a todo custo, né? De todo jeito, eles tentam igualar os santos da Igreja Católica com os falsos deuses. Espera aí um minutinho, não sai do vídeo, certo? Para me apresentar a vocês os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, certo? Esse é o Verdade Inabalável 1. Vê só esse conteúdo, gente. São 4 e-books, certo? Cada um eu tô apresentando aqui. Qualquer coisa, dá um pause para você poder ver o conteúdo direitinho desse material. E-book 1, aqui, e-book 2, e-book 3 e e-book 4, certo? É esse conteúdo aqui. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp e eu vou estar lá respondendo você como você adquirir esse material, beleza? Deus abençoe. Valeu. Continua aí no vídeo, hein? Mesmo a gente já estando careca de responder isso daqui, a gente já tá ficando careca de tanto responder isso daqui,
né? E é verdade mesmo, eu tô meio calvo já. Eu vou estar aqui respondendo pausadamente. Olha só aqui, ó. Olha só como é que ele começa, olha só. Vamos aqui. Eita, tá dizendo que não está sendo possível repetir o vídeo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto. Na década de 60, 70 do século I, aproximadamente 60, 70, Paulo em Éfeso, ele vai destronar uma deusa. Como é que ela chamava? Diana dos Efésios. Deus, através do apóstolo Paulo, de maneira poderosa, ungida, vai em Éfeso. Irmãos, como faz falta isso hoje. Dá aquela fala meio chorosa, né? Olha só. Ele vai até Éfeso, prega contra a idolatria, o povo se arrepende, milhares de imagens de esculturas são levadas à praça. Opa, quero dar um pausa aqui para a gente fazer uma consideração. Vamos lá, ele falou aqui sobre as imagens de escultura terem sido levadas à praça, o povo queimar, quebrar essas imagens. Veja, o protestante ele é tão ignorante de Bíblia de um jeito que ele não consegue fazer aqui uma análise e saber diferenciar. Na verdade, eles sabem. Só que é como aqui no Ceará se diz, né? Se faz de doido, né? Tem gente que se faz de doido. Eles sabem a diferença muito bem dessas imagens proibidas para as imagens permitidas. Porque, por exemplo, numa fala dessa aqui dele, Paulo pregou e o povo levou as imagens para a praça para serem quebradas, né? Para tocar fogo ali nas imagens. Interessante que as pessoas não fizeram isso com as imagens do Templo de Salomão. Por que, senhor protestante? Vamos aqui para a Sagrada Escritura. Eu gosto de ir na Sagrada Escritura. Vamos pegar aqui a Bíblia, certo, gente? Em Ezequiel, capítulo 41, do versículo 17 ao 19. Pegue aí na sua Bíblia. Veja só aqui o que diz aqui. Acima da porta, no interior e no exterior do templo. Veja. No interior e no exterior do templo. E por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Mas não era só figuras, tinha imagem de escultura também, olha só. Querubins e palmas, uma palma entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces. Uma figura humana de um lado voltada para uma das palmeiras e uma face de leão voltada para outra palmeira do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Então nós estamos falando aqui de um templo, né? Que a glória de Deus se manifestava nesse templo. E esse templo totalmente coberto de imagens, inclusive, tendo imagens esculpidas em alto relevo ali, né? E veja só, aqui mostra claramente, certo? A diferença das imagens permitidas para as imagens proibidas. Essas imagens sagradas e tudo que tinha no templo ali, né, era de grande significado e Deus não abominava. Lógico, porque se tratava de imagens sagradas e não imagens de falsos deuses. Por que o povo, então, pastor, não pegou essas imagens e levou para a praça para quebrar também? Porque não se tratava de imagens de falsos deuses, e sim imagens sagradas. Que muito interessante é que na Bíblia de tradução protestante, no Salmo de número 138, vai dizer que o salmista diz que se prostra diante do templo, enquanto os protestantes dizem que só se pode se ajoelhar, se prostrar diante de Deus, porque em outra pessoa ou objeto é idolatria. Mas na Bíblia de vocês, protestantes, Salmo 138, o salmista diz que se prostra diante do templo. E como era esse templo?
cheio de imagens. Então ele se prostra diante das imagens. Ah, Daniel, mas aí é diferente, não sei o que, do que vocês fazem. Como assim é diferente? Por que é diferente? Se prostra. Por que essas imagens também não foram arrancadas e levadas em praça pública para serem quebradas? Por que, pastor? Porque são diferentes, né? Vamos dar continuidade aqui. E no templo de Diana dos Efésios, como se fosse Aparecida aqui no Brasil, é feita uma grande fogueira em praça pública e o povo entrega os seus deuses e glorifica o único Deus verdadeiro daquela praça. Percebam que essas pregações protestantes, elas carregam um ódio, né? Uma intolerância muito grande. Porque com essas falas, você percebe que ele motiva, de certa forma, aí, né, os protestantes a querer quebrar imagens. Por que você vê muitos protestantes invadindo igrejas, quebrando imagens, desrespeitando a Igreja Católica por causa desse tipo de pregação? Uma pessoa que escuta isso daqui, os ignorantes que lá andam, né, que participam, o que é que eles fazem? Eles acham que eles irem lá, né, lá em Aparecida, você vê que ele fica dizendo, tá faltando gente para ir lá, né, para invadir o espaço. E de certa forma, aqui há uma narrativa que pode motivar alguém a invadir e quebrar imagens. Vocês percebem que há esse ódio aqui sendo expressado? Olha só, vamos continuar. Como faz falta homens como Paulo hoje. Tá vendo? Por que ele não vai? Imagine alguém lá em Aparecida pregando a verdade para aquele povo. Cada que ele vai, né, manda ele ir, não. Ele motiva os outros a ir para a confusão. Agora ele não vai, porque ele sabe que vai dar problema para ele. Vamos lá. O Brasil é um dos lugares do mundo que mais tem lugares de veneração e de adoração de santos e imagens por toda essa nação. Nós não temos lugares de adorar os santos, né? Nós já explicamos isso aqui diversas vezes. O que acontece é que, por que o católico tem, né, esses homens e mulheres, né, para que nós possamos olhar para a vida deles, meditar sobre a vida deles? Porque aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 7, vai dizer: lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai, a consideração tem que ter, nós temos que ter consideração, ou seja, veneração. Considerar também é venerar. Veneração, como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Então, no Brasil, há muitas igrejas em homenagem aos santos, porque a palavra de Deus está dizendo que nós devemos lembrar, considerar o que eles viveram e, inclusive, devemos imitá-los. Se você pegar, por exemplo, Hebreus capítulo 11, que vai falar sobre a fé, vai dizer que a fé fez a glória de nossos antepassados. Veja só, foi ela, a fé, que fez a glória dos nossos antepassados, fez a glória dos nossos antepassados. E o capítulo 11 inteiro vai mencionar vários homens aqui de Deus, né? Várias pessoas que obedeceram a Deus, porque essas pessoas precisam ser lembradas, precisam ser imitadas, precisam ser veneradas, não é adoradas. O católico não adora os santos, ele venera, tem um respeito, tem uma recordação, tem uma inspiração na vida deles. Vamos lá. Continental. Paulo ali destrona Diana dos Efésios. Mas aprenda uma coisa. O nosso adversário, eu preguei hoje na rádio, é Baal Zephon. Ele está na espreita. Sabe aquele caçador meticuloso que pega a sua espingarda, que fica em cima de uma árvore ou de uma toca, de um esconderijo, esperando a sua vítima? Satanás é como esse caçador que não tem pressa. Passa-se aproximadamente 380 anos, 360 anos depois, em Éfeso, no concílio de Éfeso, em 431, Maria começa-se a ser venerada como a mãe de Deus. Olha só o que é que ele diz.
Ele diz aqui, gente, que Maria começou a ser venerada como mãe de Deus depois do ano 400. Vamos repetir aqui. Olha só o que é que ele diz, ó. Maria começa dos 80 anos, 360 anos depois, em Éfeso, no concílio de Éfeso, em 431, Maria começa-se a ser venerada como a mãe de Deus. Mentira, pastor. Mentira, pastor. Mentira, pastor. Como é que uma pessoa dessa diz que tem conhecimento bíblico, gente? O pastor parece que não tem Bíblia em casa. Pois deixa eu dizer uma coisa para o pastor. Já na Sagrada Escritura, Maria é venerada, é respeitada, reconhecida como mãe de Deus. E ela é reconhecida como mãe de Deus pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Se você pegar na Sagrada Escritura, Deuteronômio 6,4, vai dizer que só existe um único Senhor, que é o Deus de Israel. Só existe um único Senhor. Um judeu jamais iria chamar, ali de Adonai outra pessoa. Senhor, é Deus. Está lá em Deuteronômio 6,4 isso. Aí você pega a Sagrada Escritura, em Lucas capítulo 1, do versículo 41 ao 43, acontece algo muito forte. Começa assim: ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Um detalhe, ela ficou o quê? Cheia do Espírito Santo. Quando ela ficou cheia do Espírito Santo, ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Perceba que ela, cheia do Espírito Santo, primeiro menciona Maria, depois menciona Jesus. Isso significa que ela botou Maria acima de Jesus? Não, gente. Mas ela reconheceu que Maria é a intercessora a Jesus Cristo. É tanto que ela menciona primeiro Maria, Olha só, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Aí ela diz: de onde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor. Nós sabemos muito bem que uma pessoa cheia do Espírito Santo não poderia cometer um erro, não poderia jamais dizer uma heresia. Então aqui as palavras de Isabel, elas são confirmadas pelo próprio Deus, porque na Sagrada Escritura diz que a boca fala do que o coração está cheio, Esses dois versículos aqui é muito importante para a gente entender. Olha só o que diz aqui em Mateus 12, 33 ao 34. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. Então aqui é um texto aqui falando, sobre as pessoas que falavam coisas ruins, e aqui na Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então aqui nosso Senhor denunciando aqueles que estavam falando coisas erradas, porque o coração estava dominado pelo inimigo daquelas pessoas, e eles falavam coisas ruins. E nesse versículo diz que o que a boca fala é o que o coração está cheio. Então a gente pega esse versículo e aplica ele no texto que eu li para vocês em dois sentidos. Primeiro, a gente vai ver que é pelo fruto que se conhece a árvore. Pelo fruto santo de Maria, reconhecemos que Maria é santa. Depois a gente aplica o quê? Que já que a boca fala do que transborda o coração, o coração de Isabel estava transbordando algo vindo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava nela, ela estava cheia do Espírito Santo. E ela chama Maria de mãe do Senhor. Se só existe um único Senhor, que é o Deus de Israel, então Maria é mãe de Deus. Não foi em 431 que passou-se a reconhecer Maria como mãe de Deus, não. Já na Sagrada Escritura, Isabel reconhece Maria como mãe de Deus, porque só existe um único Senhor, que é o Deus de Israel, pastor. Aí ele continua. E na mesma cidade em que o apóstolo Paulo destronou a Diana dos Efésios, Maria é levantada. E hoje, dentro do catolicismo, ela praticamente está sendo venerada como a quarta pessoa da Trindade.
dessa vez eu acho que ninguém vai tirar ela de lá, porque Paulo já morreu faz tempo. Eu motivo muitas pessoas a comprar o catecismo da igreja, porque no catecismo da igreja católica, gente, tem resposta para essas bobagens todas do protestantismo. O catecismo responde tudo isso aí. No número 495 do catecismo da igreja vai dizer assim: denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, João 2:1, João 19:25, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito desde antes do nascimento de seu filho como mãe de meu Senhor, Lucas 1:43, que eu li para vocês. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Theotokos. Então Maria, por ser mãe de Jesus, é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Mas aí os protestantes ficam com essa história de dizer que não, mas ela só é mãe de Deus carnal e não mãe de Deus, mãe de Jesus Deus, mas só de Jesus homem, né? Qual versículo diz isso? Essa frase: Maria é mãe de Jesus homem e não de Jesus Deus. Onde diz isso? Porque eu estou te mostrando um versículo que diz que ela é a mãe do Senhor. Então a gente vai ter que separar aqui. Existia um Senhor homem e um Senhor Deus. Opa, aqui entrou uma complicação muito grande para vocês, senhores protestantes. Porque se Isabel diz que ela é mãe do meu Senhor, ela está aqui deixando claro que Maria é sim a mãe de Deus. Gente, é algo tão profundo isso, tão lindo isso para a nossa fé, que esses protestantes eles não conseguem ter essa riqueza. Veja só, no catecismo diz no número 971, algo muito lindo, diz assim: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, Lucas 1:48. A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada pela igreja com o culto especial. Com efeito, desde remontíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis refugiam-se suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Esse culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração, que se presta ao Verbo encarnado, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo. Veja aqui, o catecismo está dizendo que o culto a Maria é diferente do culto que se presta à Santíssima Trindade. A Sagrada Escritura, quando diz só prestarás culto ao Senhor teu Deus, é culto de adoração, não é outro culto. Outro culto pode ser prestado sim a Nossa Senhora, porque não se trata de um culto de adoração. A gente não adora Maria, o catecismo está dizendo isso aqui. Na doutrina da igreja diz que é diferente. O culto a Maria não é um culto de adoração. Adoração somente ao Pai, Filho e Espírito Santo. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. Então, na doutrina da igreja, não se ensina que o católico deve adorar Maria. Mas o protestante aqui, mentiroso, que não sabe ler Bíblia, fica nos acusando disso tudo. Amém? Espero que você tenha crescido com esse conteúdo e compartilha aí o máximo que você puder. Gente, eu vivo da missão, da providência, né, de doações. Eu quero agradecer a todos que estão ajudando no tratamento da minha filha. Eu tenho uma filha adotiva, sou missionário, vivo da missão, vendendo texto, indo para as missões. E é somente com o apoio de vocês aqui que eu consigo manter financeiramente a missão. Cada pessoa que nos ajuda, aparece o nome da pessoa lá no aplicativo do banco. Eu rezo por cada uma todos os dias. Então, se você puder ajudar com a quantia de R$1 ou mais, faz o Pix, está aqui na tela para você contribuir. E também a gente tem um trabalho de entregar cestas básicas. Olha só aqui, uma das nossas últimas missões, uma das últimas vezes que a gente comprou as cestas para ir fazer a entrega, inclusive nós temos mais cestas básicas aqui para entregar.
Acompanha aí e ajuda a gente a continuar esse trabalho, tá bom? Muito obrigado de coração, até a próxima. Olá, gente! Estamos aqui dia 4 de agosto de 2023 e conseguimos 4 cestas básicas para a gente ir amanhã em uma localidade aqui do Icaraí, na Caucaia, fazer a entrega dessas cestas básicas. Eu quero agradecer a todos aqueles que contribuem com esse trabalho caritativo. Agradeço a todos que confiam no nosso trabalho e nós vamos amanhã fazer a entrega. E vocês fiquem acompanhando aí toda essa movimentação da nossa nova missão, que é a missão Terço da Misericórdia Peregrina. Nós vamos visitar casas, vamos rezar por essas famílias, graças também às doações dos nossos parceiros, dos nossos sócios. Muito obrigado de coração e acompanha aí, viu? Deus abençoe. Tamo junto.